Por gentileza, deixem seu aparelho de celular desligado ou no modo silencioso, por favor. O encontro SPCine, uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e SPCine, em parceria com a ExpoCine. Um espaço de debate e reflexão sobre os avanços e desafios para o audiovisual de São Paulo, reunindo agentes do mercado, gestores públicos e profissionais da área. Informamos também que esta e as demais atividades do encontro estão sendo transmitidas ao vivo através do canal da SPCine no YouTube, pelo link youtube.com/SPCine. Para dar as boas-vindas em nome da SPCine, eu convido ao palco o coordenador de comunicação da SPCine, Raul Pérez, por gentileza. Convido também ao palco a advogada e cineasta Viviane Ferreira, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Raul Pérez, sou coordenador de comunicação da SPCine. Boas-vindas, sejam bem-vindos aqui ao Encontro SPCine. Eu queria só dar um panorama geral aqui sobre o que é esse encontro e sobre o que é o trabalho que a SPCine vem desempenhando nesses últimos 2 anos, para situar um pouco o que é essa conversa. Eu estou muito feliz de ver a sala com bastante gente. Eu acho que a gente tem uma dinâmica que é muito de roda de conversa, que eu acho que nem é bem diferente das outras atividades que rolam nessa sala. Então, a gente está aqui um pouco em cima do palco e vocês aí, mas a ideia é que isso seja uma grande roda de conversa. A gente quer ouvir o Encontro SPCine, além dele celebrar esses 2 anos de atuação da SPCine, apresentando os resultados e todas as conquistas que a gente fez durante esses 2 anos. Ele também é um espaço para a gente conseguir prospectar com a sociedade e com o setor audiovisual um planejamento, apontamentos, diretrizes do que serão as ações e as políticas dos anos que virão. Então, a gente acha que é muito importante, e eu, como pessoa negra e funcionário da SPCine, eu acho esse debate que a gente está tendo aqui agora, que a gente vai ter aqui agora, necessário. Eu acho que é um encontro histórico dentro da política audiovisual. Ele, junto com outras ações e outros movimentos e outros eventos que estão acontecendo ao longo de 2016, que vão acontecer, a gente vai ter na semana que vem o seminário do audiovisual negro, ele colabora, ele contribui para essa pauta, que, enfim, é super importante e que a gente vai discutir agora. Então, a dinâmica é um pouco essa. A Vivi aqui, advogada, cineasta, enfim, a gente convidou ela para fazer a mediação junto com a gente. A ideia é que eu vou apresentar um pouco aqui, falar um pouco sobre o que foram esses 2 anos de SPCine, e ela fez uma provocação que eu achei muito pertinente, ela disse que o poder público, a sociedade geralmente vem com os gaps, né, o que são os vãos, as falhas, quais são as demandas, as reivindicações, e geralmente o poder público já vem com as soluções prontas. Então a gente resolveu inverter isso. E aí ela falou: por que você não fala um pouco do que vocês identificam, como é SPCine, obviamente, que vocês identificam como o que são ainda os espaços que não foram ocupados e que vocês, como poder público, podem ocupar. E ela, como sociedade civil e como atuante dentro do setor audiovisual, ela já identifica o que são propostas complementares com ações afirmativas e políticas afirmativas que já existem em âmbito municipal, federal, estadual. Então, o que ela entende e o que enfim, vocês entendem, o que nós entendemos juntos como o que são coisas que são políticas, enfim, ações que de fato sejam efetivas para mudar esse quadro. Então, a gente cita um pouco o estudo do GEMA feito pela UERJ, lá no Rio de Janeiro, que aponta que nos últimos 10 anos, de todos os filmes, dos 20 títulos mais assistidos no Brasil, apenas 2% foram feitos por cineastas negros, nenhum deles por uma cineasta negra. Então, enfim, acho que já está posto. Enfim, acho que vocês estão aqui porque vocês entendem esse quadro e esse panorama, mas a ideia é a gente discutir como a partir daqui, desse ambiente de não oportunidade,
para políticas que sejam de fato efetivas e que vão de fato mudar esse cenário que a gente tem agora. Então, só para falar um pouco de SPCine, para quem está sendo apresentado agora para essa empresa, ela é uma empresa ligada à Prefeitura de São Paulo. A gente atua no desenvolvimento do audiovisual na cidade. Audiovisual, o nome dessa mesa é Encontro Cinema Negro, mas a gente está falando de audiovisual de maneira ampla, então a gente está falando de TV também, de mídias digitais, games, web. A SPCine atua no desenvolvimento desse setor, em todos os elos da cadeia, e formulando políticas públicas e investindo em todos os elos da cadeia. Então, esse é meio o papel que a SPCine tem. Nesses 2 últimos anos, a gente teve algumas ações que foram muito relevantes e muito importantes e mudaram alguns cenários dentro do audiovisual. E aí a ideia do Encontro SPCine, como eu já disse, é tanto a gente conseguir entender o que foram esses 2 anos e conseguir prospectar as políticas públicas desse próximo ano. Então, só para dizer um pouco sobre esse encontro agora e por que essa pauta é importante, e por que a gente está fazendo essa conversa nesse momento, a gente entende que a gente está num período em que existem algumas discussões muito vazias sobre o que são políticas afirmativas, sobre o que são ações afirmativas, tentando deslegitimar o que essas ações, o que essas políticas significam. E, obviamente, a gente, como formulador de política pública, como uma entidade pública que serve ao público, a gente entende que agora é a hora da gente conseguir fortalecer essas políticas. Então, eu queria passar para a Vivi, porque ela, enfim, ela vai dar um panorama mais geral sobre as ações afirmativas para a gente conseguir começar esse debate. Eu só queria apresentar a Carol Narchi, que é assessora de inovação, criatividade e acesso. Levanta a mão. Ela vai fazer a relatoria da mesa, então a ideia é que a gente saia daqui mesmo com algumas diretrizes do que podem ser ações e políticas interessantes. E o Douglas Alves, que também vai ajudar a gente aqui a passar o microfone, enfim, quando vocês quiserem falar. Então, a bola está contigo, Vivi. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Grata, Raul, pela explanação. Tá nesse lugar não é a coisa mais simples do mundo, porque garantir aí a mediação de um diálogo tão importante quanto esse é, de fato, uma tarefa desafiadora. Tiramos ali uma metodologia para conseguir dar conta de abrir espaço para mais diálogo e que a gente consiga, né, reservar mais tempo para o processo de troca de ideias, de compreensões em torno da temática. Então, eu vou ler, né, um texto com as ideias centrais, né, que a gente considerou importante para provocar e para disparar o nosso diálogo hoje. Cinema negro e as guerras de posições. Para compreender a importância do momento que vivenciamos hoje e o cenário no qual o cinema negro está imerso, tendo em conta a complexidade das relações raciais no Brasil e o conhecimento dos dados alarmantes divulgado pelo GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que aponta a ausência de produção negra feminina no mercado de longas-metragens na última década, ao constatar que o conjunto de diretores e roteiristas atuantes entre 2004 e 2014 é composto por 84% dos cineastas são homens brancos, 14% mulheres brancas e 2% homens negros. Precisamos nos apropriar de alguns pressupostos para que iniciemos um diálogo profícuo com o fim de modificar o retrato cristalizado nos dados apresentados. Reconhecer a impossibilidade de abdicar do esforço em construir um conjunto de políticas de ações afirmativas no setor audiovisual é o primeiro pressuposto. Consequentemente, desmistificar o que vem a ser esse conjunto de políticas torna-se o segundo pressuposto. E, para contribuir nessa compreensão, é salutar dialogar com a explicação sobre o conceito de ação afirmativa apresentado pela escritora Cidinha da Silva em sua obra Ação Afirmativa em Educação, Experiências Brasileiras. Aqui, ela nos aquieta, elucidando que a ação afirmativa é uma iniciativa essencial de promoção da igualdade. Não se restringe aos Estados Unidos, país no qual alcançaram maior visibilidade, tampouco às pessoas negras. Na Malásia,
foram adotadas medidas de promoção da etnia majoritária, os Buniputra, sufocada pelo poder econômico dos chineses e indianos. Na antiga União Soviética, adotou-se uma cota de 4% de vagas para habitantes da Sibéria na Universidade de Moscou. Em Israel, adotam-se medidas especiais para acolher os falachas judeus de origem etíope. Na Nigéria e na Alemanha, há ações afirmativas para mulheres. Na Colômbia, para os indígenas. No Canadá, para indígenas e mulheres, além de negros, como as medidas existentes na África do Sul. O principal objetivo da ação afirmativa para as pessoas negras é combater o racismo e seus efeitos duradouros de ordem material, simbólica e psicológica. Outra meta importante é introduzir mudanças de ordem cultural e de convivência entre os chamados diferentes. Em nossa perspectiva, a questão da convivência entre os diferentes, como introdutora de mudanças de ordem estrutural, só faz sentido quando se desconstroem as estruturas da desigualdade. É fundamental garantir aos protagonistas em questão as condições materiais e simbólicas para que as dificuldades ou desníveis possam ser superados e as escolhas possam ser feitas de maneira lúcida e, consequentemente, a médio e a longo prazos. Após essa identificação do que devemos considerar o nosso ponto de partida, a construção e consolidação de um conjunto de políticas de ações afirmativas no setor audiovisual, não podemos nos furtar ao que já fora conceitualmente elaborado por Stuart Hall em seu livro Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais. Hall questiona o nosso contexto, e o nosso contexto também nos permite questionar que tipo de momento é este para se colocar a questão da cultura popular negra. Esses momentos são sempre conjunturais, eles têm sua especificidade histórica e, embora sempre exibam semelhanças e continuidades com outros momentos, eles nunca são o mesmo momento. E a combinação de que é semelhante com o que é diferente define não somente a especificidade do momento, mas também a especificidade da questão. E, portanto, as estratégias das políticas culturais com as quais tentamos intervir na cultura popular, bem como a forma e o estilo da teoria e crítica cultural, que precisam acompanhar essa combinação. Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em relação ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é agora. E isso não é simplesmente uma abertura dentro dos espaços dominantes, a ocupação dos de fora. É também resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural. Isso vale não somente para a raça, mas também para outras etnicidades marginalizadas, assim como o feminismo e as políticas sexuais no movimento de gays e lésbicas, como resultado de um novo tipo de política cultural. Já as estratégias culturais capazes de fazer diferenças são o que nos interessa, aquelas capazes de efetuar diferenças e de deslocar as disposições do poder. Reconheço que os espaços conquistados para a diferença são poucos e dispersos, e cuidadosamente policiados e regulados. Acredito que sejam limitados, sei que eles são absolutamente subfinanciados, que existe sempre um preço de cooptação a ser pago quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na espetacularização. Eu sei que o que substitui a invisibilidade é uma espécie de visibilidade cuidadosa, regulada e segregada. Mas simplesmente menosprezá-la, chamando-a de mais do mesmo, não adianta. Depreciá-la desse modo reflete meramente o modelo específico das políticas culturais ao qual continuamos atados, precisamente ao jogo da inversão, nosso modelo substituindo o modelo deles, nossas identidades em lugar das suas, o que Antônio Gramsci chamava de cultura como guerra de manobra, de uma vez por todas, quando de fato o único jogo corrente que vale a pena jogar é o das guerras de posições culturais. Diante da arena mapeada, estamos todos desnudados.
sociedade civil, por meio dos representantes do audiovisual negro aqui presentes, Estado, por meio dos representantes dos órgãos estatais, e mercado, por meio da presença dos seus players. Temos em nossas mãos a possibilidade de não transformarmos esse espaço de visibilidade do diálogo em torno do cinema negro em mais um espaço cuidadosamente regulado e vigiado para impedir seu avanço e fortalecer o racismo e suas práticas. Temos a possibilidade de ir além e construir as estratégias culturais no setor audiovisual capazes de fazer a diferença distante da lógica de inversões de posições ou invisibilizações de subjetividades. Somos capazes de construir a teia que poderá consolidar um conjunto de políticas de ações afirmativas no setor audiovisual que dê conta de aprimorar iniciativas já existentes, como o curta afirmativo, a primeira iniciativa de ação afirmativa com recorte racial no audiovisual. O longa afirmativo, uma iniciativa inspirada também no curta afirmativo, ambas na esfera federal. A presença de profissionais negros em comissões de seleções de projetos audiovisuais, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada. A presença de profissionais negros nas instâncias decisórias dos órgãos e empresas públicas e privadas com atuação no setor audiovisual. O fortalecimento dos espaços específicos dentro dos grandes festivais e no circuito alternativo para exibição da produção do cinema negro como política de formação de público. A garantia da representação de produções e realizadores negros nos espaços principais, nas telas e nos debates dos grandes festivais, como política de reconhecimento da excelência das obras e dos seus profissionais. É possível dialogarmos sobre possibilidades de ações afirmativas e inovadoras no setor, tal quais programas de fortalecimento institucional de pequenas e médias empresas geridas por pessoas negras e com foco em produção e distribuição de conteúdo voltado para essa parcela da população. Reserva de espaço pelas programadoras e distribuidoras para a aquisição obrigatória de conteúdo produzido por empresas geridas por pessoas negras, com foco em produção de conteúdo voltado para a população negra. A estruturação de uma resolução por parte da Ancine que olhe para o princípio da isonomia, alinhado com o princípio da equidade, e estabeleça regras regulatórias iguais entre os iguais e diferentes para os diferentes. Por fim, o fortalecimento de uma política de formação que oferte laboratórios para que pareceristas, críticos, dramaturgos, curadores, exibidores, programadores, distribuidores, realizadores possam compreender a diversidade de temas e possibilidade de abordagem e reconhecimento da subjetividade negra por meio da linguagem audiovisual. Apresento, assim, 10 possibilidades diferentes de iniciativas que podem ser dialogadas, construídas e consolidadas por meio do único jogo que julgo nesse espaço valer a pena jogar, que é o jogo das guerras, das desconstruções, das posições de desigualdades e combate à cultura do racismo. Acho que, partindo desse lugar, né, desse pressuposto, acho que a gente pode, né, abrir o diálogo, né, entendendo aí esse leque de possibilidade de política de ações afirmativas que a gente pode dialogar aqui e compreendendo, né, a seriedade, né, e a profundidade do grau de comprometimento, né, que cada um que está aqui nessa sala precisa ter, de fato, né, na guerra de combate ao racismo no setor audiovisual. Obrigada. É isso. Eu só... enfim, achei incrível aqui que a Vivi já trouxe 10 caminhos que são muito contundentes e muito sólidos e muito possíveis, o que é muito mais legal. Eu só queria dar alguns indícios do que são políticas que já acontecem dentro da SPCine e que já apontam para esse caminho,
Mas, enfim, também de entender o que a gente pode fazer para melhorar essas que já existem e, enfim, como eu tinha dito, ocupar espaços que ainda estão sendo deixados. Então, eu acho que a participação e a ocupação do espaço pelo audiovisual negro dentro da política da SPCine, ela está sendo consolidada com a entrada da associação, da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, no nosso comitê consultivo. O comitê consultivo é um colegiado que a gente tem na SPCine, formado por 17 associações de diversos segmentos do audiovisual, do setor audiovisual, e agora a APAN está fazendo parte desse comitê consultivo, o que cria uma frente de reivindicação e de demanda. Estamos aqui com o Renato, a Joyce, que fazem parte da associação, que cria uma frente de demanda e reivindicação por essas pautas, para dar atenção a essas pautas, agora em tempo integral. E a gente tem algumas ações que já apontam para esse caminho, como foi o edital de curtas que a SPCine lançou nesse ano, no primeiro semestre, que teve uma participação massiva, foi um recorde de participação de um edital do Fomento Audiovisual Municipal. Ele existe desde 90 e esse foi o maior índice de inscrições, que foram 800 inscrições. E ele já olhava para grupos sociais, incluindo o audiovisual negro, que foram historicamente deixados de fora, enfim, excluídos do fazer audiovisual. Então, o edital de curtas já aponta para esse caminho. A gente teve recentemente também o lançamento de bolsas, que é uma parceria entre a SPCine e a Secretaria de Trabalho, que dá formação, qualificação profissional técnica, é uma parceria também com o Instituto Criar, para jovens de entre 18 e 29 anos, jovens, para conseguir entrar e ser inseridos dentro desse mercado, que é o mercado audiovisual. Então, eles recebem uma bolsa e durante 5 meses, além da formação técnica, eles também praticam, enfim, eles entram em produtoras, exibidoras, distribuidoras, empresas do mercado audiovisual, para fazer um período de estágio, para aprender na prática o que é estar dentro desse mercado. Esse programa, ele é um programa voltado, enfim, ele tem um recorte de renda, mas ele também tem um recorte que pensa em cor, pensa em raça, enfim, e pensa em audiovisual negro. A gente também tem um circuito de salas de cinema, enfim, são 18 salas que já foram inauguradas, 15 delas no CELS, mais 3 em centros culturais. Até o final do ano, na próxima terça, a gente vai inaugurar mais uma na Biblioteca Pública Roberto Santos, e até o final do ano, a do Centro de Formação Cultural Sociedade Tiradentes vai estar pronta. E a gente teve algumas experiências que foram muito legais, mas esse eu acho também que é um dos espaços e que precisam ser melhor ocupados e mais ocupados. A gente exibiu alguns filmes como O Mundo Deserto de Almas Negras e O Salve Doutor, do Andrew, com exibição e discussão sobre cada um dos filmes após a sessão. Mas a gente entende também que a produção negra ela tem que estar mais presente dentro dessas salas, dentro desses territórios, e precisa haver discussão sobre a produção, porque é só com crítica que a gente consegue tornar a nossa produção cada vez melhor. Então, a gente precisa ter mais, conseguir exibir mais filmes, mais produções negras dentro do circuito SPCine, que eu acho que eu posso falar aqui, enfim, em nome da SPCine, que esse espaço de diálogo está aberto, esse espaço de proposição de filmes e produções e eventos e mostras que tenham recortes. A gente fez apoio institucional de uma mostra chamada Afrofuturismo, que fala, enfim, sobre sci-fi criado a partir de um recorte negro. Mas a gente pode fazer muito mais outros recortes e muito mais outros pontos de vista. A gente vai ter o seminário do audiovisual, a mostra de cinema negro. A gente pode fazer muito mais outros recortes pensando no audiovisual negro. E, enfim, a SPCine está aberta para receber essas propostas e para a gente conseguir consolidar uma agenda de exibições e de produções ao longo do ano. Para além disso, a gente tem alguns espaços que a gente entende, enfim, na conversa com a Vivi na semana passada, a gente entende que já são espaços que merecem ter esse olhar, como o edital de curtas teve, que, por exemplo, são os editais de longa-metragem da SPCine. Então, como é que a gente pode criar uma política que consiga atestar a qualidade, ao mesmo tempo que consiga entender uma política afirmativa dentro desses editais que provavelmente vão existir no ano que vem também. Então, é só para dar um encaminhamento, enfim, a partir daquilo que a Vivi propôs e daquilo que já existe. Aí eu queria abrir para, enfim, para vocês falarem, para a gente conseguir discutir e para a gente conseguir sair daqui com esse documento que já dê esses apontamentos do que pode ser uma política audiovisual que pensa no cinema, no audiovisual negro. Alguém quer falar alguma coisa?
Vamos lá, gente. Olha lá. Como é que a gente faz? A gente tem outro microfone, se não pode dar. Vem aí. O Douglas vai até você. Bom dia, meu nome é Tatiana Oliveira. Primeiro, agradecer, gostei muito da sua apresentação. É que você falou dos dados e você chegou até os homens negros. Você tem o dado das mulheres negras? Existente, é 0. Tá. Ok, obrigada. Mais alguém? Você citou o uso, né, o termo cultura de manobra, e sinto que atualmente a gente tem visto muito isso. A gente está vendo que a publicidade e outras frentes de produção de conteúdo audiovisual têm se utilizado da temática negra, do feminismo, para a produção, né, e para atrair aí um público dentro desse recorte de gênero e de raça. Como a gente consegue, ou o que a gente pode pensar também, para garantir que os realizadores, dentro de cada um desses perfis, consigam se inserir mais dentro, não só da realização, mas se inserir mais nesse mercado de produção, nessas produtoras, né? Como a gente consegue garantir que até mesmo dentro de políticas públicas você não tenham pessoas, e aí no caso oportunistas, se utilizando do tema para garantir o acesso ao fomento, né? Grata, Joyce, pela intervenção, e acho que nos permite refletir aí de algumas perspectivas. Primeiro, a gente vive num contexto que é fato a crise da chamada narrativa clássica, né? O público, a audiência, já não aceita mais essa narrativa tipo cansada e viciada proposta pelo homem branco heterossexual endinheirado. A audiência já não quer mais isso. Esse homem branco heterossexual endinheirado não consegue mais fazer o seu dinheiro render, o seu capital render, vendendo essa narrativa viciada. E aí a gente está num momento de transição, no sentido de como é que a gente reorganiza o diálogo e reorganiza essas relações no mercado audiovisual. Então, quando proponho aqui também que a gente pense, né, num diálogo de desconstrução de desigualdades, né, num diálogo que a gente reposicione essas relações, pensando, né, inclusive, no que historicamente, né, a população negra tem sido legado. Eu lembro que, em 88, Lélia Gonzalez escreveu um texto, e em um dos trechos do texto, Lélia remete à história de um historiador oitocentista que, na República Velha, quando o cara lá decidiu montar um conselho da República, ele precisava urgentemente de um negro, porque não fazia mais sentido politicamente não ter aquele assento no seu conselho. E aí ele pediu para que todos os seus conselheiros fossem buscar um negro doutor. E aí encontrou um negro doutor em História, e aí esse negro integrou o conselho, mas para isso ele precisava ser doutor em História, né? Isso não se repetia, não se assemelhava para todos os outros conselheiros homens brancos heterossexual da corte ali. E aí Lélia, em 88, resgatava essa história exatamente no momento de discussão para a consolidação da Constituição. E aí ela dizia, tipo, não faz sentido a gente pensar uma democracia onde a gente não enfrente a situação do racismo e não altere a nossa relação com a população negra. E acho que, dentro do mercado, nesse momento, a gente vive novamente
um momento de transição que não dá para a gente interagir com a pauta racial, interagir com a representação negra, como chapa preta para uma continuidade de discurso e manutenção de uma hegemonia branca. E aí, para isso, a gente precisa partir, de fato, para um diálogo franco, né? E aí é um diálogo franco entre sociedade civil, entre o Estado e o mercado, né? Não faz sentido nenhum o mercado continuar perdendo dinheiro investindo em propostas como Sexo e as Negras, de Miguel Falabella, para tentar falar de mulher negra, porque um homem branco não vai dar conta dessa subjetividade. Não é que ele não consiga compreender a existência dessa subjetividade, ele não vai dar conta da completude e da complexidade dela, porque não faz parte da sua existência, não faz parte da sua experiência de vida. E aí é importante a gente considerar esse elemento, porque o audiovisual é uma linguagem que, sobretudo, é um retrato da realidade. E aí cada um faz o retrato a partir de sua experiência de vida. A experiência de vida do homem branco não é a experiência de vida da mulher branca ou da mulher negra. E aí a gente precisa entender que, para a gente conseguir avançar e sair desse jogo de manobra e de apropriação mesmo, né, cultural, do que é, o nosso legado cultural, do que é a nossa criatividade, do que é a nossa subjetividade negra, é entender que a gente precisa, de fato, diversificar todos os espaços do mercado. É entender que é importante e que inclusive, nesse momento, eu considero vital para o mercado audiovisual entender que a gente precisa fomentar as empresas negras que produzem conteúdos negros. Saca? Não é só porque as empresas negras que produzem conteúdos negros vai acumular um capital X e se fortalecer nessa arena, né, nesse jogo selvagem que é o capitalismo. É porque existe uma audiência em um país com mais de 50% da população negra que está cansada, saca, de uma narrativa que já está falida e tem direito a uma narrativa que se identifique. Então, acho que quando a gente dialoga com franqueza dessa perspectiva, a gente entende porque é muito importante que do lado do Renato Neri, saca, tenha um Raul trabalhando e tocando as questões raciais dentro da SPCine. Saca? Que a gente consegue compreender a importância, tipo, de existir a APAN, uma associação de profissionais do audiovisual negro, em diálogo com a Cine, em diálogo com a SPCine, em diálogo com o mercado, em diálogo com a sociedade civil, para conseguir entender como cada um desses agentes consegue contribuir para alterar essa ordem. Porque não dá, assim, o audiovisual é uma brincadeira muito cara. É muito cara. E aí não dá para a gente permanecer nesse jogo de perde-perde, só para garantia de um status quo racial. Assim, ou a gente avança nessa direção e vem para um jogo de ganha-ganha, tanto materialmente quanto subjetivamente, ou a gente precisa, eu defendo que a gente precisa sempre endurecer o jogo, porque o momento político que a gente vive é um momento político que diz que aquilo, o conjunto que é identificado como massa já não está mais disposto a ser manobrado. E aí é a partir desse ponto que a gente pode alterar a ordem e resolver aí essa questão que você coloca. Só para complementar o que você está falando, Vivi, há algumas semanas eu estava numa mesa dentro da mostra de cinema, na exibição daquele filme Nascimento de uma Nação. Aliás, acho que o Jefferson D está por aqui, eu vi ele entrando. Tudo bom? E ele estava participando da mesa, e a Ju Vicente também estava nessa mesa, pós-filme, todo mundo muito baqueado, porque o filme ele mexe em lugares muito que nunca outra produção, ou pelo menos as produções que eu tenho assistido, tenha mexido nesses lugares, assim. E estava todo mundo meio baqueado, mas aí uma pergunta muito parecida surgiu dentro desse debate. E eu lembro da Ju Vicente falando que
a indústria, o mercado, que é prioritariamente branco, já descobriu que a gente compra ingresso de cinema, que a gente vai e compra bilhete, etc. Aí já descobriu que as meninas vão na Marisa comprar e colocar a Gabi Amarantos lá embranquecida. Então, a gente vai deixar de novo eles contarem a nossa história. Então, é isso. A gente tomar... A Vivi está falando aqui, o cinema é uma atividade cara, é uma atividade audiovisual, é uma atividade cara, e eu acho que, enfim, já um pouco entrando nesse âmbito que eu acho que é o mais legal desse encontro aqui. Como é que a gente pode, enfim, aqui a gente está abrindo para entender quais são as políticas e ações afirmativas que a gente pode realizar. Então, dentro desse espaço, agora, abrindo esse fórum com vocês aqui, que estão atuando dentro do audiovisual negro, atuando como produtor, realizador, ator, enfim, como profissionais do audiovisual. O que a gente pode fazer? E de que maneira a gente pode fazer, se não uma ideia totalmente elaborada, porque, enfim, eu acho que também a gente não consegue pensar em 1h30, em como resolver tudo, mas o que a gente pode fazer e quais caminhos a gente pode aprontar para ações que, de fato, sejam relevantes e que a gente consiga contar nossas histórias, que a pergunta da Joyce vai nesse caminho. Como é que a gente conta as nossas próprias histórias, como é que a gente produz o nosso próprio conteúdo e como é que a gente cria... Enfim, a gente já está cansado de ouvir lá as narrativas desse grupo social, como é que a gente faz para atrair esse público que já existe. Enfim, toda vez que a gente tem uma exibição, como eu citei, de cinema negro, toda vez que a gente tem mostra de cinema negro, essas mostras e esses eventos estão sempre cheios, estão sempre lotados. Então, como é que a gente faz para produzir mais e atrair esse público, para entender que ele também pode se ver representado, ele pode também ter a sua história representada na tela, qualquer tipo de tela. Então, aí eu queria também que a gente conseguisse começar a pensar, enfim, se vocês tiverem ideias, o que são propostas interessantes de política afirmativa. A Vivi já deu um panorama aqui, mas eu queria discutir um pouco isso. E aí, alguém quer falar? Tem uma pessoa lá no fundo. Obrigada. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Vitória. Eu queria sugerir para o pessoal da SPCine, não sei se seria uma ideia legal, de repente, abrir um edital para roteiristas negros, enfim, e divulgar isso amplamente, colocarem os seus roteiros e as produtoras terem acesso a isso. Eu trabalho numa produtora, a gente tem contato com alguns canais, estamos fazendo algumas produções, então, assim, talvez não exista um acesso direto da produtora com o roteiro negro, das produtoras que estão ligadas aos grandes canais. Eu acharia legal criar uma política onde esses roteiros negros realmente entrassem na ampla mídia. Talvez fosse legal isso, criar esse edital de seleção de roteiros negros, para que as produtoras pudessem, logicamente, selecionar os mais criativos, os mais possíveis, e oferecer isso para os canais. Bacana. A gente já tem... Acho que você tem uma pergunta também? Só para dar um panorama, a gente já tem algumas experiências que são parecidas. A gente soltou faz pouco tempo um edital de doctoring, que não tem esse recorte de cor e de política afirmativa, mas que para o ano que vem a gente pode começar a pensar em como seria uma ação que conseguiria incluir esses roteiros. E há algum tempo, há 2 anos, acho que no primeiro ano de atuação da SPCine, a gente fez uma experiência que foi muito legal, que se chama, no programa de investimento, que é investimento em longas metragens, a gente teve uma ação que foi a banca de canais. Então a gente teve lá, eu não lembro quantos canais eram, acho que eram 57 canais, que tinham acesso a todos os longas inscritos, todos os roteiros inscritos no edital de produção. Esses 57 canais tiveram acesso, e aqueles que tiveram interesse no longa, mesmo que ele não tenha sido contemplado pelo edital da SPCine, ele já entrava em contato direto com o canal. Então, acho que o edital, obviamente, a gente tem que pensar em como a gente consegue colocar a ação informativa dentro dos editais que existem para os próximos anos, mas, para além disso, já como fortalecimento, é uma coisa que, enfim, é um mecanismo que a gente pode começar a pensar desde já, de criar esse espaço mesmo de acesso das produtoras para esses roteiros audiovisuais de pessoas negras ou sobre pessoas negras, que eu acho que isso é uma coisa, enfim, que a gente pode já pensar para já. Contribuir também com a sua sugestão. Nesse momento, a gente está em processo aí de organização e pré-produção do primeiro seminário de audiovisual negro na cidade de São Paulo.
é uma realização da PAN e correalização da SPCine. A gente começa no dia 28, exatamente com o Lab, né, o Lab Cinegritude. Né, o Lab vai receber aí projetos de curtas, longas e séries, vai garantir um processo de consultoria e tutoria para 10 realizadores desses projetos ao longo de uma semana. No final da semana, exatamente no dia 3, está previsto uma rodada de negócios. Então, o que significa? Tipo, as produtoras, as distribuidoras, os canais vão poder ir até a nossa rodada de negócios e conhecer esses projetos que foram pré-selecionados pelo Lab Cinegritude. E aí, já garantindo, né, a propaganda do nosso processo, a gente tem aqui a Joyce Prado e o Renato Cândido. Então, se a gente tiver aqui na sala produtoras, distribuidoras interessadas em participar dessa rodada de negócios, já procura aqui a Joyce e o Renato, deixa eu saber quem são vocês, troca contato, pega as informações, e aí é mais um espaço de imediato que a gente consegue suprir essa demanda. Obviamente, nada em detrimento de um edital específico da perspectiva do poder público. Tem mais uma pergunta ali. Alguém mais? Lá atrás. Bom dia, meu nome é Gil. Eu me inscrevi nesse edital Doctoring com roteiro para um longa e, por coincidência, um dos protagonistas é um negro. Queria saber se isso é relevante. Eu, na verdade, não sabia que esse edital, não sei se dá mais importância a um roteiro onde a temática negra é evidente ou, enfim, queria saber se isso é relevante ou não. Olha só, acho que tem pessoas que podem responder essa pergunta aqui melhor que eu, mas o edital de Doctrine, ele, como eu tinha dito anteriormente, ele não está dentro da sua gênese, no seu DNA, não existe esse recorte de política afirmativa. No entanto, eu acho que o júri não é feito por pessoas da SPCine, geralmente é um júri que a gente contrata, porque, enfim, para também a gente não se envolver, o júri é sempre soberano. Mas eu tenho certeza que o júri ele vai ter esse olhar, da perspectiva de um protagonista negro, de história feita por um roteirista negro, de ter esse cuidado, de ter esse olhar especial sobre a sua história, enfim. Obrigado. Imagina. Rapidinho, Gil, caso você esteja falando da inscrição no Lab Cinegritude, o nosso recorte é com relação ao realizador. Então, todos os realizadores negros podem fazer a inscrição e a temática dos roteiros é livre. Mais alguém? Vamos lá, gente. Bom dia. A minha pergunta, ou fala, sei lá, é mais no sentido político, assim, ainda mais pensando na esfera municipal e federal, os ventos aí de conservadorismo e de frentes políticas que têm pouco apreço à política afirmativa. Então, como vocês e a gente vê a continuidade das ações afirmativas já conquistadas e a continuidade desse debate e da luta para que essas pautas não se percam aí nos próximos anos aqui em São Paulo e no Brasil em geral. Da perspectiva de sociedade civil, o nosso diálogo é com o Estado. E aí, seja lá qual for o governo, ele precisa abrir o diálogo com a sociedade civil. Se ele não está disposto a isso, a sociedade civil mete o pé na porta, adentra a estrutura do Estado e garante o diálogo. Eu acho que é importante a gente não perder isso de perspectiva,
porque a estrutura de Estado não é o condomínio, não é o play, não é o apartamento de indivíduos, né? Precisa dialogar com a sociedade. E aí, da perspectiva de sociedade civil, posso assim assegurar que uma população que consegue sobreviver à política genocida de um Estado há mais de 500 anos não está disposta a deixar de combater a sua estrutura racista, seja lá qual for o governo. Perfeito. Eu acho que a gente, como eu tinha dito aqui no início, encontros e momentos como esse, eles são para fortalecer, para a gente conhecer os rostos de quem está atuando e quem está lutando junto da gente. Então, eu citei a participação da PAN no Comitê Consultivo da SPCine, que é uma coisa que deve se manter. Enfim, a gente também sabe que a gente está num momento de transição que gera um tanto de incerteza, mas a ideia de fazer um encontro, de reunir essas pessoas, de fazer essas pessoas conhecerem, tanto a gente conseguir deixar um documento que, pactuado com todos vocês que estão aqui, com todas as pessoas que fazem parte do audiovisual negro, de ações e de direcionamentos, e que, enfim, a sociedade fez ali, reconheceu firma dentro desse documento, e para a gente conseguir criar uma rede de colaboração, que, enfim, a gente não está inventando a roda aqui, as pessoas já se conhecem, já colaboram entre si, mas como que a gente faz para novos profissionais, novos agentes entenderem que eles têm esse espaço de acolhimento, eles têm esse espaço de inserção dentro das produtoras, dentro dos roteiros, para eles participarem. Então, como é que a gente faz para conseguir que essas pessoas que estão terminando o ensino médio, que estão terminando a faculdade, que estão querendo entrar dentro do ambiente audiovisual, dentro do mercado audiovisual, como é que a gente faz para acolher essas pessoas, essas ideias? Então, acho que esse evento, esse encontro tem essa ideia de gerar essa rede de colaboração, enfim, fortalecer, né? Ela já existe. Alguém tem mais alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Como que a SPCine tem lidado em relação às produções, independente da questão afirmativa, com a geração de dados, não só sobre os próprios profissionais, se são brancos, toda questão de gênero e tal, mas, assim, as cabeças de equipe, mas todo o corpo técnico de realização dos filmes, assim, se tem se preocupado nos filmes que têm ligação com a SPCine de estar fazendo esse levantamento de dados mais completo, para a gente ter um panorama na fonte. Claro. A gente já tem também algumas ações e alguns mecanismos. Eu acho que o edital de curtas ele está bem dentro dessa política e dentro dessa visão, que é uma visão que tende a se incorporar a outras ações de investimento que a SPCine tem. No momento, enfim, como a SPCine tem 2 anos, o que a gente está fazendo é conseguir coletar esses dados para que então a gente consiga fazer um diagnóstico e a gente consiga criar essas ações, essas políticas afirmativas. Mas, no momento, eu acho que a Carol pode até falar um pouco melhor do que eu, porque ela teve super inteirada desse processo que foi o edital de curtas, mas a gente tinha, dentro da questão de gênero, essa ideia de a equipe ser formada por mulheres, não é isso? Quanto maior a quantidade de mulheres. Agora, não sei se isso tinha dentro da questão. Na verdade, o edital em si não colocava um mínimo de a equipe tem que ser de pessoas negras ou pessoas indígenas, mas claro que a gente fez vários workshops e trocou uma ideia bem bacana com realizadores de São Paulo inteiro, de todas as regiões, e isso foi conversado e veio muito da própria galera mesmo, da sociedade civil, que é importante esse fortalecimento, né? Então, naturalmente, os projetos tiveram, sim, em sua maioria, propostas de inclusão de equipe técnica, de artistas, de narrativas. Embora tudo fosse livre, né, e a ação afirmativa fosse focada, sim, no realizador, né, no responsável criador, que a gente chamava, a maior parte da equipe, sim, foi voltada a esse público. Então, acaba sendo natural, né, esse fortalecimento. Agora, acho bacana a gente pensar para os próximos, colocar a equipe, um percentual, algum tipo de coisa mais objetiva mesmo. Já fica como apontamento a gente pensar num formato que consiga ressaltar, né, consiga valorizar a diversidade, enfim, a inclusão de grupos sociais dentro das equipes dos projetos que são contemplados. Acho que o Renato queria falar alguma coisa.
Enfim, olá a todos, bom dia. Meu nome é Renato Neri, da SPCine. Eu acho que as duas questões foram muito bem colocadas. Assim, né? A gente na SPCine, a gente tem muita preocupação com esses dois temas especificamente. Eu acho que um é o tema ali da transição e como que, enfim, a nova gestão ela vai lidar com esses temas e como que esse diálogo vai acontecer. E o Raul deu a chave para isso, que é o comitê consultivo, né? Hoje vai ser anunciado aqui daqui a pouco, enfim, a associação. E esse é o como o Estado ele pode se relacionar da melhor forma com a sociedade, né? Ou seja, com essas associações representativas que defendem pautas específicas e tal. A gente teve um esforço muito grande desde o começo de ampliar o número de interlocutores com a SPCine, né? Então, a gente, enfim, apoiou a criação da associação, a gente apoiou a criação de outras associações, como, por exemplo, do Audiovisual Expandido, a gente incorporou, enfim, grupos e redes de conversa, como era a Transmídia, como a rede de distribuidores independentes, as majors dos distribuidores. Então, a gente está conversando com todo mundo. Por quê? Porque aí eu acho que vai muito na linha do que ele estava falando. O Estado ele tende a envelhecer, né? Ou seja, de ano para ano, aquilo que é uma visão cristalina se torna turva, entendeu? Assim, por quê? Porque a sociedade se complexifica, né? Ela se torna cada vez mais complexa, mais cheia de questões, e as questões, às vezes, são mais estruturais, menos, isso vai e volta 500 vezes. Numa gestão mesmo, a gente vê o quanto que isso varia, né? E é muito importante esse tipo de visão, ou seja, de que a gestão precisa de informações para que ela tenha uma visão cada vez menos turva e assim, mais cristalina, né? A gente não chegou nesse detalhe que você está falando, né? Esse detalhe de saber, enfim, exatamente dentro das equipes como que está dividido ali entre homens, mulheres, entre negros, indígenas, enfim, trans. A gente ainda não conseguiu desenvolver esse tipo de tecnologia, mas isso é importantíssimo, né? Ou seja, que, enfim, claro, para quem está do lado de cá, a gente também vive um dilema, né? Porque assim as pessoas também estão de saco cheio um pouco da burocracia, né? Quanto mais formulário a gente solta para ter informação, mais impacientes as pessoas ficam, né? Então essa é uma medida muito, enfim, muito complicada, né? No edital de curtas, por exemplo, a gente, enfim, ao trazer o videoprojeto para frente, a gente conseguiu resolver muitos temas, né? Se não é negro, se está dentro, né? O Jefferson participou um pouco disso, ele pôde ver ali. Então a gente conseguiu, com uma solução criativa, dar conta de um problema enorme, né? Que é a autodeclaração, assim, por exemplo, né? Mas acho que o desenvolvimento do Estado, né, para que ele seja, né, enfim, para que ele tenha um olhar cristalino, isso é importante, e isso só vai poder ser feito com a ajuda de quem está na ponta, né? A gente aqui, enfim, o ideal do Estado é que ele não reproduza editais, por exemplo, né? Porque o edital já está velho, ele já passou ali daquele tempo dele, ele precisa se renovar sempre. E essa renovação, ela só é possível se a gente tiver uma leitura, enfim, cristalina ali da sociedade. Então, eu até quero só dizer o seguinte, que aqui a gente está escutando vocês, então a gente está anotando tudo isso. Então, enfim, as ideias são muito bem-vindas. Então, eu queria, enfim, né, assim, deixar a conversa rolar, mas que, enfim, novas ideias venham, porque a gente já incorporou esse diagnóstico de que a gente precisa mexer, aquilo que a Vivi falou e que o Raul também comentou. Mas como mexer? Esse é o desafio. Deixa eu contar como. Tem uma... Acho que a gente não pode perder a dimensão, assim, quando a gente pensa no curta-metragem, qual é o momento, em tese, do curta-metragista, né? Tipo assim, a gente está no momento de experimentação. É um momento de experimentação, de interação com a linguagem, de criação desprendida da obrigatoriedade do acerto, saca? E no momento de esbanjar mesmo do direito de errar. E aí é importante a gente falar sobre isso num espaço como esse e alinhado à discussão de ações afirmativas, porque a burocracia, né, que o Estado nos impõe para ter acesso ao recurso mínimo para a realização de um curta-metragem
faz a galera entrar numa pira de que precisa entregar a obra-prima, a obra da vida, no seu primeiro curta-metragem. Isso é ficção, isso é balela, isso é mentira. E aí, como que a gente pode distensionar, né, essa relação? Porque, por outro lado, a gente também entende que a burocracia é importante para que a gente consiga aí gerir minimamente recursos que são públicos. E aí não vejo um caminho, no momento mais profícuo, que não seja o caminho do acompanhamento, né, do acompanhamento e do suporte a esses realizadores que acabam sendo contemplados nesses editais de curtas-metragens. E como que a gente consegue dar conta de um acompanhamento de maneira qualitativa? Se a gente olha também para a estrutura da SPCine, não dá para você inchar a máquina para contratar um monte de gente para ficar acompanhando. É por isso que a APAN existe. A APAN existe para que o Estado possa garantir mesmo contratos de consultoria, contratos de cooperação. E aí, obviamente, estou dando o exemplo da APAN, porque é da APAN que a gente entende, é da APAN que a gente faz parte, que possa, né, se dispor a acompanhar esses contemplados de uma perspectiva mesmo, com atenção às políticas de ações afirmativas. Então, assim, o Cabra, no momento de mandar o projeto, está na ânsia de mandar o projeto. No processo de monitoramento, nada impede, né, que essa organização parceira possa retornar, visitar, saca? Visitar o momento de pré-produção. Nesse momento de pré-produção, aplica ali um instrumento que consiga colher esses dados, né? Consegue visualizar, acompanhar, ao mesmo tempo dar um suporte no processo. Acho que quem nunca fez um orçamento de curta-metragem e esqueceu de colocar lá uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil. E aí chegou no final do rolê, precisa prestar contas, e agora, meu pai, pelo amor de Deus, me empresta 2.000, eu ganhei 80.000, mas me empresta 2.000 só para eu conseguir fechar essa consultoria, entregar a prestação de contas e não ficar com o nome negativado para poder concorrer ao edital do próximo ano. Então, assim, quem nunca? Então, se a gente consegue pensar que os editais são políticas públicas e que eles não precisam ser necessariamente responsabilidade só do órgão, do ente público que solta, e aí a gente pensa em como a gente divide responsabilidade de atuação, monitoramento, acompanhamento e avaliação dessas políticas nessa relação mesmo, o Estado, sociedade civil, gerando dado, e aí com uma atenção maior ao processo de modificação mesmo das relações sociais, das dinâmicas sociais, e a gente consegue também dar retorno mais rápido, no tempo que as coisas acontecem. Eu acredito demais no processo de cooperação, porque não tem dado muito certo historicamente a gente achar que Estado está de um lado, sociedade civil está do outro e mercado está num outro ponto tão distante. É isso. Vamos cooperar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Roberto e eu queria tocar numa questão um pouco complexa, assim, porque a gente vê essas discussões, as conversas, tudo em questão de produzir, de fazer, só que na hora de fazer a distribuição desse produto todo que a gente produziu, no meu caso, está sendo uma incógnita. Eu sou de Itaquera e eu acompanhei um pouco o trabalho do Andrew com o Salve Doutor, e eu vi que a distribuição, a maneira como foi divulgada, foi um trabalho insano dele, e me parece que foi sozinho. Eu não conversei com ele a respeito disso, mas me parece que ele fez um trabalho sozinho. E muita gente que é da periferia, que tinha interesse de ver esse trabalho, não conseguiu ver, não ficou sabendo. Entendeu? Então, o que acontece? A gente sempre vê essas reuniões discutindo de fazer, vamos fazer, como fazer, só que o grande público, o povo, não fica sabendo disso. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas do meu bairro,
quando ele foi mostrar esse trabalho dele lá na cidade de Tiradentes, muitas pessoas não sabiam disso. Quem sabia, inclusive nesse dia que ele projetou lá, lotou. Foi um dia só e ficou cheio de gente. Só que a grande maioria são pessoas que estão envolvidas com a produção. E conversando com os moradores, com alguns amigos, eles estavam indo ver esses blockbusters. Por quê? Porque eles não sabem. Simplesmente, que legal, tal, mas eu não sabia. A pergunta é, a SPCine está preocupada em fazer um trabalho de divulgação para o grande público, para o público que não está envolvido diretamente com o cinema, entendeu? Há um pensamento, sei lá, de trabalho de agências de publicidade, há um trabalho de divulgação para quem trabalha o dia todo, chega no sábado e domingo, quer ir com a namorada num cinema, vê esse tipo de filme, mas não fica sabendo disso? Dessa hora eu posso falar, porque é comunicação, então estou feliz de ter uma pergunta para comunicação. A gente lançou o nosso circuito em março desse ano. Desde então, a gente tem trabalhado em algumas ações de publicidade, de divulgação das ações que acontecem, das exibições que acontecem dentro desses lugares. A gente sabe que ainda é muito ínfimo e a gente quer ampliar. A ideia é que todo mundo no bairro saiba que existe uma sala de cinema com ingresso gratuito do lado de casa, que passa os mesmos filmes que passam lá no Cinemark, no shopping, eles passam lá dentro dessas salas de cinema. A ideia, o que a gente está fazendo agora, dentro dessas próximas semanas, a gente vai fazer uma pesquisa junto com a SP Tours, dentro desses locais, do entorno desses locais onde tem sala de cinema, para conseguir entender um pouco quais são os caminhos que a gente pode utilizar para conseguir chegar às pessoas que já vão, e como elas podem propagar o que está acontecendo ali, e as pessoas que não vão, e por que elas não vão ao cinema daqueles lugares. Então, é uma pesquisa grande, talvez o Douglas possa falar até um pouco melhor de como essa pesquisa vai enfim, se desenvolver nas próximas semanas, mas a ideia é de conseguir identificar esses lugares. Para além disso, a SPCine, como um todo, mas principalmente dentro do circuito SPCine, que eu acho que é um dos nossos carro-chefes, a gente quer entender como a gente pode, por exemplo, estando dentro do poder público, utilizar o mobiliário público, que são a gente já utiliza, por exemplo, as TVs dos ônibus. Então, se você pegar um ônibus, você provavelmente vai ver a vinheta dos filmes que vão estar naquela semana dentro do circuito SPCine, mas como a gente pode usar, por exemplo, os relógios, os pontos de ônibus, tudo isso que é mobiliário público, que existe uma concessão para uma empresa explorar, existe uma cota para a prefeitura também colocar os seus conteúdos, como é que a gente pode utilizar esse mobiliário público? Para além disso, dentro de um plano de comunicação que está começando a se desenvolver para 2017, a ideia é que a gente consiga ter uma verba de marketing para esse programa específico, para a gente conseguir chegar lá na Globo, conseguir chegar dentro da área de anúncios da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, enfim, dos canais de comunicação que são mais de massa. Que a gente entende que a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa, a gente faz um trabalho dentro de redes sociais, mas a gente ainda está falando para um público que é um público que já está mais próximo da produção audiovisual, que são as pessoas profissionais que já estão mais próximos do audiovisual. Então, a gente está sim pensando, dentro dessa perspectiva de como que a gente faz para as pessoas ficarem mais informadas sobre essas salas de cinema, sobre as exibições do Salve Doutor e de todos os outros filmes da produção negra que a gente quer que sejam cada vez mais exibidos dentro do nosso circuito SPCine. Então, isso está no planejamento de 2017. A ideia é essa, a gente quer conseguir atingir massa, a gente quer conseguir falar a todo mundo. Sobre a pesquisa, ela já está feita, está no trâmite burocrático, e até final de novembro a gente quer botar ela na rua, até para poder identificar quais são os públicos, quais dias, qual público frequenta, porque como as salas, essencialmente, elas se encontram em céus, a gente tem uma alta demanda de estudantes que vão às salas. Só que, como alcançar para além dos estudantes, é um público que vai a essas salas, entendeu? E em relação ao Salve Doutor, ele já passou algumas vezes no circuito, só que ele entra nas sessões especiais, que são as terças-feiras, não em todas, mas em algumas, mas realmente ainda não foi um filme que entrou no circuito dos 3 dias, que são quinta, domingo e quarta. Mas é isso. Só jogar aqui uma pimenta no angu do Raul, que é o diretor de comunicação.
e entender se no plano de marketing de 2017 tem a previsão de verba para aquisição de espaço de publicidade também nas blogueiras negras, no portal Guelé 10, no circuito de mídia alternativa, que é o circuito de mídia que garante lotação em todas as salas, para assistir Cabela, para assistir o Dia de Jerusa, para assistir Cinzas, saca? Para assistir os filmes negros, mas é também uma outra ponta aí que precisa de fortalecimento, e a gente sabe que o que garante a hegemonia de determinados meios de comunicação é o poder público injetar verba de publicidade. A gente pode inverter essa ordem também. Só para responder. Bom, se não tinha, agora vai ter, que você colocou aqui na saia justa. Mas não, eu sou jornalista de formação, enfim, essa é uma preocupação muito latente desde os primeiros dias de SPCine, da gente conseguir estabelecer um contato. Enfim, a gente já tem um contato que também a gente pode melhorar, consolidar melhor com os veículos de mídia alternativo, acho que principalmente nos veículos que pautam a questão negra. Então, obviamente, isso está dentro do nosso plano. O objetivo é fortalecer a SPCine não só dentro do audiovisual, enfim, a gente não impacta só no audiovisual, mas, enfim, em todas as cadeias que estão relacionadas. Então, essa é a ideia, vamos em frente. A gente vai ter que encerrar, mas eu queria aqui dar só 2 recados. Enfim, de tudo que a gente ouviu aqui, eu só queria falar, trabalhando também esses 3 anos de SPCine, né, eu entrei ainda numa fase pré-operacional, uma coisa que é a gênese da SPCine, está no DNA da SPCine, que ela é uma empresa que, por ser uma empresa pública, ela se reinventa o tempo todo. Isso, em alguns momentos, é até um pouco cansativo, porque você fala, nossa, mas isso era semana passada, era isso, agora já não é mais, para onde a gente está indo. Mas ela entende que, como uma empresa que lida com o público e formula políticas públicas, que a gente tem, esse é um papel necessário para as instituições públicas, que é de se reinventar e de estar sempre em contato com a sociedade para entender o que é necessário, em termos de formação de políticas públicas, o que é necessário. E aí, como diretor de comunicação... Desculpa, diretor não, coordenador, já estou me promovendo aqui. Como coordenador de comunicação da SPCine, eu quero deixar aqui todos os canais da SPCine abertos. A gente tem uma atuação muito legal no Facebook, o Facebook é facebook.com/SPCineSP. A gente está agora fazendo a transmissão dessa mesa e das próximas mesas que acontecem dentro desse encontro no YouTube da SPCine. A gente tem um e-mail que é o spcinetv@gmail.com, em que a gente recebe todo tipo de proposta, todo tipo de pergunta e dúvida. Então, todos esses canais eles estão abertos. Enfim, eu vou estar pela feira aqui durante os próximos 2 dias. Participem, cheguem nas pessoas de mercado, coloquem elas contra a parede, falem, e aí, cadê? Esse é um momento importante de vocês se articularem também, de mostrar que a produção negra ela tem representatividade, ela tem público, ela tem importância, muita importância. Mas aí eu quero deixar esses canais todos abertos para a gente poder conversar, dialogar e conseguir progredir dentro de uma política afirmativa que seja muito relevante. Para concluir e respeitar o tempo também, eu queria afirmar que a gente nunca anda só, então, por isso, eu quero convidar o bonde da PAN para se apresentar. Joyce Prado, Jean, Renato, Jefferson D, Isis, Thaís, quem mais está por aqui? Levanta a Dan e levanta a Ana Ju também, é só uma questão de tempo. Não, eu acabei de falar com o Gabriel, mas dos dois lados, eu vou ficar do outro lado dos líderes e fica desse lado. Ah, tá bom. A entrada prometi que eu não ia falar, mas, enfim, não consigo. Mas eu só queria relatar aqui um momento histórico que a gente está vivendo com a criação da PAN. E sou ousado em falar nunca na história do cinema brasileiro, desde lá de finalzinho lá de 1800. A gente nunca chegou nesse ponto em que chegamos agora. A gente sempre teve momentos esporádicos, seja com o primeiro palhaço, o primeiro cineasta Benjamin de Oliveira, seja com Zósimo Bulbo, e tantos outros realizadores. E vocês estão presenciando, nesse momento, realmente um encontro entre o cinema e os negros. Isso vai ficar para sempre. Guardem no coração de vocês. Há 2 dias atrás, no dia 15, foi o momento do nosso encontro, enfim, eu não estava lá, mas estava não estava fisicamente, mas foi um momento extremamente importante da criação dessa associação. Quero dizer para vocês
que as produtoras, os agentes que trabalham com o cinema e que não estiverem atentos aos negros e negras produtoras estão por fora, vão perder o bonde da história, já estão perdendo o bonde da história, e que é bom que vocês venham atrás da gente, conheçam a PAN, dá lá o Google lá que vai aparecer alguma coisa da PAN. E que o mundo está muito atento também, né? A gente tem tido muitas conversas historicamente com a África, através do Festival de Burkina Faso, obviamente com os nossos irmãos norte-americanos, e talvez essa é a melhor resposta que a gente pode dar para esses momentos de conservadorismo no Brasil, enfim, na esfera municipal, federal, estadual e mundial, né? Uma eleição do Donald, ia falar Pato Donald aqui, enfim, com o presidente eleito norte-americano, e essa é a melhor resposta que a gente pode dar. Já passou o tempo das lamentações, agora, como Vivi falou, se não abrirem a porta, a gente bota o pé. É isso aí. Obrigado. Gentileza, agora a sala precisa ser esvaziada para a próxima palestra. Tenham todos um excelente dia e, mais uma vez, a SPCine agradece a cada um de vocês.